Hoje eu vou te explicar como que você pode fazer um backtest de uma estratégia e fazer o teste se ela realmente funciona, o que traz mais vantagem ou menos vantagem para ela no longo prazo. Fala aí pessoal, vocês estão bom? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês com esses 3 exemplos aqui como que você pode fazer esse teste, né? Porque é muito importante, porque alguém fala que, não, você tem que fazer desse jeito que você tem uma probabilidade maior. Não, você tem que fazer desse outro jeito que tem uma probabilidade maior. E como que você testa a probabilidade de uma estratégia? Então eu vou dar esse exemplo aqui para vocês. Eu vou utilizar essa minha planilha de controle para fazer esse teste, tá? A Mrs. Control, que é o meu diário de trade, né? Minha planilha de controle financeiro. Eu já mostrei para vocês aqui, tem vídeo no canal. Então eu vou utilizar ela para marcar os dados e mostrar como que você pode fazer. Mas você pode fazer isso no Excel normal, anotando, sei lá, em algum outro aplicativo aí. Então vamos lá. Primeiro eu quero mostrar o que a gente tem aqui. Então eu separei 3 cenários iguais, porém com pequenas diferenças na hora da entrada. Então o que eu quero mostrar? Aqui eu quero mostrar em cinza, em todas elas, a gente está teoricamente num gráfico de 15 minutos. E esse gráfico de 15 minutos fez um choque de fluxo. E a gente já entende que o choque de fluxo é um choque de 5 visto pelo 15. E aí, a gente vai cair para o gráfico de 5 minutos e vai buscar um choque de 1 minuto. Em todas elas a gente vai buscar a mesma coisa, uma estrutura de 5 e um choque no 1 minuto. Beleza? Só que qual que é a diferença? Nesse primeiro teste, a gente quer um choque de 1 minuto sem ineficiência. Entendeu? Então, se não gerar, na hora desse choque, se não gerar nenhuma ineficiência, e independente se ele romper com pavio ou romper com fechamento de candle, você vai fazer o trade. Nesse outro exemplo, vai ser um choque com ineficiência, ou seja, quando ele fez esse choque de 1 minuto, ele gerou ineficiência. Só que o rompimento dele foi com o quê? Foi com rompimento, ou seja, foi com fechamento de candle. Então ele rompeu o topo, né? Ele fez esse choque com o candle fechando acima da máxima. E esse último é a mesma coisa que o anterior, só que a gente não vai considerar o fechamento do candle, a gente vai considerar o pavio. Então ele vai fazer um choque de 1 minuto, mas com o pavio. Beleza? Ficou claro? Então, vamos vir aqui para a planilha que a gente vai colocar... Deixa eu apagar esses dados aqui, que era de outro vídeo que eu fiz um teste, eu vou apagar aqui as estratégias. Então aqui eu vou cadastrar a estratégia, eu vou colocar qualquer nome aqui. Então, como que a gente poderia colocar o nome para essa primeira operação aqui? Vou te dar um exemplo, tá? Você não precisa seguir, só um exemplo. Então vamos aqui, ó. Estrutura de 5 minutos. Choque. De 1. Sem ineficiência. Beleza? Aí como que a gente vai colocar essa segunda aqui? Estrutura de 5. De 5. Choque de 1. Com ineficiência. Mais FEC. E a última, a gente vai usar a mesma que essa daqui. Só que aqui vai ser com ineficiência mais pavio. Então, a gente tem a primeira que é essa daqui, que é esse primeiro aqui, estrutura de 5 minutos com choque de 1 sem ineficiência. Aí na segunda nós temos essa outra aqui, que seria o quê? Estrutura de 5, choque de 1 minuto com ineficiência mais fechamento de candle. E a última, que é essa daqui, a gente vai ter o quê? Estrutura de 5, choque de 1 com ineficiência mais com pavio. Beleza? Então, pessoal, é muito simples, porque a partir do momento que você cadastrou as estratégias aqui, quando você vem aqui na base, você está vendo o setup aqui, porque você só preenche a observação se você quiser, né? Mas você só preenche esse cabeçalho em cinza aqui, tá? Então quando você vem aqui no setup, você já vai ter escrito qual é a estratégia que você vai fazer. Então vamos dar um exemplo, vamos pegar aqui uma data, vou pegar por exemplo 1 de 2026, sei lá, 10 horas, no ativo do índice, no gráfico de 1 minuto, no gráfico de 5 minutos, eu fiz uma compra com 5 contratos e ganhei 300 pontos nesse setup. Então aqui já marcou, beleza? Só que aí, nesse mesmo dia, você também teve
uma operação que você tomou menos 150 pontos, só que foi a estrutura de 5 com choque com fechamento. Aí no dia 2, você fez um outro trade. Aqui você perdeu também 150. E você teve um modelo 1. O modelo 1 seria aquele que é só um choque que não precisa ter ineficiência. Aí nesse mesmo dia você fez um outro trade. Tô colocando tudo 10 horas, tá? Um outro trade. E nesse daqui você ganhou 300, só que você foi no modelo 3, ou seja, ele fechou com pavio. Nesse mesmo dia você ainda fez um outro trade, que também ganhou 300 pontos, só que aí foi o modelo 2. Aí no dia 3 do 1 de 2026, opa, foi um final de semana, não tem, então esse daqui. Vamos supor que às 11 horas, no índice, você fez, no gráfico de 5 minutos, uma venda com 5 contratos e tomou um stop de 150 pontos no modelo 1. Deu uma nova oportunidade e você tomou um outro stop no mesmo modelo 1. Nesse dia também deu uma compra no índice, no gráfico de 5 minutos, com 5 contratos e você teve um ganho de 300 pontos no modelo 2. No dia seguinte, no dia 6, às 9h15, você teve uma oportunidade no índice, no gráfico de 5 minutos, uma venda com 5 contratos e aqui você tomou menos 150 no modelo 3. Nesse mesmo dia, você teve uma nova compra às 10h45 no índice, no gráfico de 5 minutos, foi uma compra, 5 contratos, você fez 300 pontos no modelo 2. Aí no próximo dia, no dia 7 de 1 de 2026, ao meio-dia e 50 no índice, no gráfico de 5 minutos você fez uma compra nos 5 minutos, com quantidade de 5 contratos, teve um ganho de 300 pontos no modelo 1 e deu uma outra oportunidade no modelo 1 ao que? A 1h55, só que aqui você tomou um stop de menos 150 pontos também no modelo 1. Aí no dia 8 de 1 de 2026, às 2h10, você fez uma compra no índice, ganhou 300 pontos no modelo 2. E é assim que você vai fazendo, pessoal. Só que você imagina que você vai ter, sei lá, 2, 3 meses, 6 meses, depende de quanto tempo você vai testar. Então você imagina que você consegue replicar isso daqui muito para baixo aqui. Lógico, com outros dias, fazendo tudo direitinho, fazendo tudo certo, fazendo os trades de acordo com o que você colocou e previu o que ele poderia fazer. Então, pô, gerou ineficiência, eu coloco tal. Não gerou ineficiência, fechou com um fechamento de candle, é a outra. Fechou só com pavio, é a outra estratégia. E assim, quando você tiver tudo preenchido, você pode vir aqui, ó, por exemplo, tá vendo essa aba aqui, aba do resultado? Ou aqui, ó, resultado estratégia? Então você clica aqui na resultado estratégia e aqui você já vai ter o quê? Todos os gráficos das estratégias que você fez. E você vai conseguir observar o quê? Ó, estrutura. O modelo 1 tá aqui. Então, que era a estrutura de 5 minutos, choque de 1 sem ineficiência. Então foram o quê? 12 trades, 33% de taxa de acerto. E eu fiquei aqui no 0 a 0. Beleza? Um risco retorno de 2 para 1. Todos foram 2 para 1, né? Eu perdia 150 e ganhava 300 em todos os trades. Então tá batendo. O nosso break-even foi de 33,33%. Ou seja, para eu ficar positivo, eu tinha que acertar mais de 33%. E aqui eu acertei exatamente 33%. Por isso que meu edge foi 0. Meu fator de lucro foi 1. E meu resultado bruto foi 0 também. Porque a gente ganhou e perdeu a mesma coisa, tá vendo? Ganhamos 1.200, perdemos 1.200. Aí temos
um segundo tipo, lembra? Que é o modelo 2, que era a estrutura de 5 minutos, choque de 1 minuto, com ineficiência mais fechamento de candle. Nesse daqui nós tivemos 10 trades e tivemos um índice de acerto de 80%. E aqui a gente já consegue ver que o nosso break-even também era os 33,33. Só que como o nosso índice de acerto foi 80%, o nosso edge, que é a diferença entre o índice de acerto menos o break-even, foi de 46,67%. Ou seja, entre a primeira e a segunda, ficou claro que a segunda foi muito mais interessante nesse caso aqui. Beleza? E aí a gente veio para a terceira, que era o modelo 3, que era a estrutura de 5 minutos, choque de 1 minuto com ineficiência, só que com fechamento com pavio. Só que você observa que nessas duas, a gente teve um número de trades muito parecidos, 10, 12. Então, entre essas duas, a gente consegue tirar alguma... Como que eu posso dizer? A gente consegue tirar alguma conclusão, porque tem um número de trades próximos. Essa última só tem 4 trades. Então, é pouca coisa. 12 é pouco, 10 é pouco. Só que como eu estou só dando um exemplo para vocês, nesse caso aqui, esses dois aqui estão muito próximos, então a gente consegue tirar algum tipo de conclusão. Nessa última só teve 4 trades. Você ficou positivo, né, em R$300, você teve um edge positivo de 16,67, o que é bom, ficou acima, né, do break-even. Então, você ganhou mais do que perdeu, seu resultado foi positivo. Só que ainda ele não é o suficiente para a gente entender se vale ou não a pena fazer esse trade aqui. Porque analisando aqui a gente consegue ver tranquilamente que esse primeiro, que é um choque normal, simples, sem nada, ele não deu resultado. O segundo deu resultado e o terceiro ficou meio que sem saber, porque ele tem poucos trades ainda. Só que vamos supor que a gente está aqui, vamos dobrar, vamos triplicar isso daqui, ó. Vamos colocar mais, mais e mais, só para a gente ter uma ideia. Aí eu vou voltar lá. Agora você observa que esse aqui continua zero, porque eu só multipliquei os valores, então vai dar a mesma coisa. Só que o que eu quero mostrar para vocês é que agora você tem um número de trades razoável aqui, ó, 48 e 40. Então tem trade para analisar. Então se eu estivesse fazendo uma análise e isso daqui fosse algo real, como que eu olharia para isso? Eu olharia para esse primeiro e falaria assim, cara, esse daqui eu vou deixar de fazer. Não tá valendo a pena. Eu fiz esse teste aí nos últimos, sei lá, 3, 4 meses, ele tá dando 0 a 0. Já o segundo, que é o modelo 2, ele está dando R$8.400 nesse momento. Ou seja, ele tem um edge muito representativo. Então, entre esses dois trades, eu vou preferir fazer apenas esse segundo. E esse terceiro vai ficar o quê? De stand-by. Eu preciso continuar fazendo testes dele para ver se no futuro ele vai dar certo. Porque ele ainda tem pouco trade comparado com os outros dois, mas ele ainda está dando algum tipo de lucro. Então a gente tem que ficar de olho e fazer mais testes dele. Então é assim, pessoal. Quis mostrar de uma maneira bem simples como utilizar a planilha aqui. Como que você pode testar, né, estratégias. Aqui eu dei exemplos bem simples, né? Eu dei 3 modelos aqui, mas você pode ter outros modelos. E você pode testar. E testar vários modelos em seguida. Você não precisa testar só o choque de 1 minuto. Você pode estar com o gráfico aberto e quando você for planilhando seus trades para ver como que está fazendo aqui, você pode colocar, por exemplo, vamos supor que você fez esse trade aqui, só que não foi no gráfico de 5 minutos, foi num gráfico de 15 minutos. Ou esses trades aqui foram no gráfico de 15 minutos, por exemplo. E aqui a gente tem uma aba também, ó, de resultado por time frame. Então você consegue ver aqui, ó, quantos trades de 5 minutos eu fiz. Ah, fiz 88. Quantos trades de 15 minutos eu fiz? Ah, fiz 16. Entendeu? A gente também tem por período, a gente consegue analisar o que? Então, ó, na abertura do à vista, você pode ver que a minha maior concentração de trades foi na abertura do à vista. Então, na abertura do à vista, eu tive um ganho de R$4.800. Na parte da tarde, eu tive poucos trades, mas eu tive 100% de acerto nesses trades aqui. E também deu R$4.800. Mas você percebe que nesse trade de abertura, que foram 64 trades, você teve ganhos e perdas. Já nesse segundo aqui, você teve um 100% de ganho. Isso aqui não é real, isso aqui é irreal. Não existe estratégia que dá 100% de ganho. Então, quando você analisa esse número, você olha e fala assim, bom, esse trade da tarde aqui, eu preciso de mais dados para ver se realmente tá valendo a pena, se ele realmente tem essa assertividade ou não, tá? Então, tudo que eu tô falando aqui para vocês é apenas um exemplo, tá? De como que vocês podem fazer. Claro que nesse resultado por período, a gente não tá analisando o setup. Para analisar o setup, você tem que filtrar aqui. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu colocar um aqui.
Então aqui, ó, a gente está observando então no período à vista. Qual setup que a gente quer ver? Então vamos ver o primeiro cenário, que era a estrutura de 5 minutos, choque de 1 sem ineficiência. Olha só. A gente teve o quê? Muito mais trades na abertura e a gente vê que foi bem ruim. O edge aqui, ó, negativo, menos 8%, ou seja, o índice de acerto está menor que o nosso break-even. Já aqui na parte do almoço, tá interessante. Estamos positivos, 16,67 de edge, podemos ficar observando. Então vamos mudar para uma outra? Vamos pegar a estrutura de 5 minutos com choque de 1 minuto com ineficiência mais fechamento de candle. Aqui você vê que novamente, ó, na parte da tarde você está com 100% de acerto, com 17 trades. Está próximo dos 24 aqui. Então realmente parece que à tarde está fazendo sentido você operar. Não que vai se acertar 100% sempre, mas você tem uma assertividade bem interessante aqui. Só que na abertura do à vista você também tem um ótimo resultado. Você tem um índice de acerto de 66,67, sendo que seu break-even é 33,33. Ou seja, o seu edge é de 33,33. É um ótimo edge, é uma vantagem excelente para esse tipo de trade. Então é isso, pessoal. Só queria mostrar isso para vocês, tá? Aqui também no gráfico, nessa sheet aqui, nessa aba do dashboard, a gente consegue ver a parte de número de trades, média de gain, pior e melhor trade. Aqui a gente já consegue ver um resumo bem por ativo, então se você opera outros ativos e está fazendo esse teste, você pode colocar também um ativo que você vai conseguir olhar por ativo, e tem uma aba específica aqui também que é só por ativo. Então se você opera Forex, se você opera criptomoeda, índices internacionais, você pode colocar tudo nessa planilha que você vai conseguir ver. E aqui embaixo você tem um resumo pela operação e o gráfico de patrimônio. Beleza, pessoal? Então é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. É assim que eu faço as análises. Quando eu falo, isso aqui tem um pouco mais de probabilidade, essa probabilidade aqui não é tão boa, é porque é assim que eu faço os meus testes. E espero que vocês tenham gostado, entendido. E se gostou, deixa o like e não esquece de compartilhar com algum amigo seu. Fechou? Um abraço, até a próxima.